Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? O meu nome é Thieres Machado e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, dando sequência na nossa série a respeito de modelagem não destrutiva, nós vamos finalizar aquela peça que eu havia prometido. Eu vou fazer o redirecionamento da malha daquela peça, chegando neste resultado que vocês estão vendo, ó, com as bordas suavizadas, com o arredondamento já aplicado, enfim, com o modificador de subdivisão aplicado, onde o resultado que eu tenho é esta peça com a superfície 100% perfeita, né, com as bordas funcionando da maneira correta. Então, no último vídeo eu comentei a respeito de várias coisas. Se você perdeu, eu recomendo que você assista a terceira parte, pois lá naquele vídeo eu dei um parâmetro geral de como o 3D funcionava, como o modificador de subdivisão funciona de fato, expliquei o que era looping de sustentação, expliquei o que era redirecionamento de malha, que basicamente é o que a gente vai fazer hoje. Então, se você não assistir aquele vídeo, você vai ficar um pouco confuso, pois hoje eu não quero perder muito tempo. Então, eu já não vou enrolar muito mais não. Eu vou entrar aqui no modo sem ser matchcap, né? Vou colocar aqui no single e, na verdade, material, e vou colocar este material aqui que eu acho que fica bom. E o que nós vamos fazer é justamente fazer o redirecionamento da superfície da peça, né? Eu tenho que fazer o remanejamento aqui dos vértices para obter um resultado perfeito do modificador de subdivisão. Então percebam que quando eu finalizei a segunda parte, quando eu terminei de modelar esta peça aqui utilizando o modo não destrutivo, o que acontece é que o software faz essas junções, mas ele não cria este remanejamento de forma automática. Para a gente ter um resultado perfeito com as bordas arredondadas, a gente tem que fazer este remanejamento de forma manual. Então, o resultado que a gente obtém quando eu aplico os modificadores e faço a junção de todas as peças, basicamente é este. Eu tenho uma peça com alguns vértices interligados. Quem assistiu a videoaula anterior vai se lembrar de uma informação que eu expliquei, que todo furo gerado, né, toda cavidade gerada em um polígono do 3D, ele cria uma ponte para ter a informação da onde o software, né, ele cria uma coisa que é chamada de ponte. Eu, pelo menos, batizei desta forma, né? Ele cria essas pontes que, quando ele cria essas pontes, ele tem a informação da triangulação, onde ele vai fazer a triangulação restante. Então, eu gerei aqui este furo. Percebam que o furo maior aqui, ele também tem esta informação. Ele criou duas pontes aqui para ter uma referência espacial do primeiro furo. E à medida que eu criei os pequenos furos aqui cilíndricos dentro do primeiro furo, ele cria também, o software criou essas pontes aqui para ter uma referência espacial do posicionamento destas cavidades, de modo que quando ele tem a primeira ponte, ele sabe aonde ele vai conectar os demais vértices. Então é mais ou menos assim que funciona. Só que quando a gente aplica um bevel, percebam que o resultado que eu obtenho é esta malha aqui toda irregular. E por que ela fica desta forma? Porque basicamente, como eu comentei no vídeo anterior também, quem perdeu não vai entender muito bem como é que funciona. Mas o bevel, ele não funciona muito bem neste tipo de situação, porque o bevel, quando ele tem alguma informação no limite, no raio de atuação da espessura que você define aqui, ele basicamente não acontece. E quando os vértices não estão interligados, é onde ele vai surgir esses artefatos aqui na superfície. Então, para chegar neste resultado aqui arredondado, o que a gente tem que fazer é utilizar o modificador de subdivisão e fazer o remanejamento da peça. Então, sem muita enrolação, vamos fazer o remanejamento aqui. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando uma peça ela é simétrica é, depois que eu faço a conexão aqui, é utilizar a ferramenta de faca. Eu vou travar aqui em um vértice, né? Deixa eu travar aqui neste vértice e vou fazer o corte aqui, Então, eu vou atravessar com este corte aqui. Aqui já está com o corte feito, né? Não deveria ter perdido tempo aqui. Eu tenho que fazer o corte, na verdade, é aqui, Então, vou passar um corte aqui, atravessando toda a peça. Para isso, eu digito C. Agora sim, eu posso deletar apenas um lado aqui da minha peça e vou aplicar um modificador de espelho, porque desta forma eu não preciso de criar duas vezes a informação
do remanejamento aqui da superfície. Então, fazendo isso, a gente já pode começar. Eu vou primeiramente, deletar todas essas arestas aqui que o software criou aqui nesta região, pois ele aplicou um bevel aqui neste canto. Não sei se vocês lembram desta informação da parte 2 da nossa série. Então, o que eu vou fazer é selecionar todas essas arestas e dar aqui um limite de solve, porque fazendo isso ele preserva aqui as bordas aqui do meu polígono. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, limite de solve. Aqui eu acho que não vai funcionar, Em algumas ocasiões ele não funciona, que são justamente as pontes que o software cria para poder fazer a referência espacial aqui do furo. Só que aqui embaixo a gente tem a mesma história, aí eu posso replicar, né? Eu posso fazer o mesmo procedimento. Então, vou selecionar aqui todas as arestas e vou aplicar um limite de solve, e vou fazer a mesma coisa aqui. E aí, pessoal, vou tentar ser o mais rápido possível. Essa etapa que nós estamos costuma dar um certo trabalho mesmo. Não tem como a gente fugir muito dessa situação. Aqui eu vou criar um looping, pois eu vou conectar este vértice aqui. Aí eu verifico se ele está na mesma posição, agora sim. E aqui a gente já pode fazer isto também. Vou criar um vértice aqui, posicioná-lo aqui no mesmo sentido. E aqui eu vou criar mais um aqui, conecto aqui e conecto aqui. Aqui também, eu já vou criar mais um aqui, posiciono ele aqui, crio outro aqui, posiciono aqui e já faço a conexão aqui também. Aqui nós já temos a conexão deste lado. Aqui por hora eu vou criar um aqui, posiciono ele aqui e faço a conexão aqui. E faço a mesma coisa aqui, posiciono aqui e faço a conexão aqui. Aí aqui eu posso criar um aqui, crio outro aqui. Fiquem tranquilos que isso a gente ainda vai alterar muita coisa, mas por hora a gente vai fazendo desta forma. Aí beleza. Agora o que eu preciso fazer é criar o looping de contenção aqui nesta primeira região, né? Então eu já vou selecionar as duas áreas aqui, tanto a parte de cima como a parte de baixo. Eu vou aplicar aqui o comando de inset, delimitando aqui a região que eu quero que o arredondamento da superfície aconteça. Esses dois vértices eu posso interligá-los, aqui também. Agora aqui, eu tenho que eliminar esta situação aqui, pois percebam que o comando de inset que eu apliquei, ele colocou um vértice dentro do outro. E aqui, eu vou tentar posicioná-lo aqui, vou criar mais um vértice aqui, remanejá-lo aqui para esta região, pois eu vou criar mais um aqui, tendo aquela situação perfeita do polígono sempre quadradinho, né? Sempre tendo 4 vértices posicionados. O famoso quad. E aqui a gente repete o processo. Posiciono para cá, vou criar mais um vértice aqui, movimento ele para cá, e aí eu posiciono um aqui, crio um vértice aqui e posiciono ele aqui. Beleza? Agora aqui a gente pode conectar, E agora, o que eu vou fazer aqui, é eliminar toda esta face aqui da parte de baixo. Então, deleto esta face. E agora, acho que se eu selecionar, ele ainda está conectado em algum lugar. Onde será que ele está conectado aqui que eu não estou vendo? Ele está conectado pelo cilindro aqui. Então, o que eu vou fazer é dar um delete. E vou eliminar essa informação aqui. Agora eu vou fazer uma cópia da parte de cima e movimentar para baixo, pois a gente não vai perder tanto tempo desenhando ela 2 vezes, né? Então faço uma cópia, Shift D, digito Ctrl M, posiciono para o lado de cima. Na verdade aqui, deixa eu ver como é que tá. Então aqui o que eu tenho que fazer é só digitar Shift N para inverter a posição das normais, aí eu posiciono aqui, e remanejo o posicionamento aqui destes vértices, Sempre tem que tomar cuidado para não ter uma face dentro da outra. Aqui no caso tinha uma face dentro da outra, porque eu esqueci de deletar essas daqui. Então deletei, agora sim eu seleciono esta e posiciono aqui. Aí eu posso conferir se os vértices foram conectados de fato, movimentando.
Só que aí eu dou um ESC para não aplicar essa movimentação. E agora sim, ó. Agora eu vou sair aqui deste modo. Então já fiz a conexão. O que eu posso fazer é já aplicar aqui um modificador de subdivisão para ver se as coisas estão funcionando, ó. Então aumento aqui a quantidade de níveis de viewport. Percebam que aonde eu não fiz o redirecionamento, a malha fica toda enrugada. Só que aqui onde eu já fiz o remanejamento, ó, eu já tenho o resultado aparecendo. Aí eu posso desaplicar aqui e continuar fazendo o remanejamento. Aqui eu vou criar, ó, um looping aqui, outro aqui. Aí eu seleciono os dois e digito, ó, Ctrl B, criando aqui, ó, um bevel. E aí eu tenho assim, ó, 2 loopings de contenção aqui. Criei um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, a contenção aqui deste furo a gente basicamente já fez. Agora a gente segue, né? Aqui o que eu vou fazer, ó, é criar uma informação que é basicamente a seguinte. Aqui em volta desta asa aqui, a gente tem que fazer a contenção em volta dela. Então o que eu vou fazer é utilizar a ferramenta de faca aqui para facilitar a minha vida, ó. Faço um corte aqui. Aí eu faço um corte aqui, outro aqui, ó. E aí eu vou conectar aqui agora, ó. Deixo fora aqui assim mesmo, ó, pois eu vou posicionar este vértice aqui. E agora eu vou remanejá-lo para cá. Só que aí percebam que ficou meio fora aqui da angulação. Eu vou selecionar todos esses vértices, ó. E vou digitar S, travar no eixo Z e digitar 0 para planificá-los. Aí agora o que eu tenho que fazer é fazer o remanejamento aqui dos vértices, ó. Então, no caso, aqui eu vou criar mais um, posicioná-lo aqui. E aqui eu tenho que criar mais um, posicioná-lo aqui. Aí eu faço a conexão aqui e faço a conexão aqui, ó. Aqui por que ele não está conectando? Porque eu acho que eu tenho que criar um vértice, ou esse vértice... Ah lá, essa face aqui, eu vou deletar ela, que aí fica mais fácil de eu entender. Aqui eu vou criar um looping aqui, ó, posicionar aqui. Aí eu vou fazer a junção deste. E agora sim, eu acho que vai funcionar, ó. Então fecho aqui. Agora sim, porque aqui, ó, eu vou fazer o redirecionamento, ó. Então faço o redirecionamento aqui e aqui, ó. E aqui posiciono todos esses vértices para cá. Aqui a gente já vai criar mais um, posiciono aqui. Vamos ver como que eu vou fazer o remanejamento. Vou fazer aqui, ó. E este daqui a gente mantém ele por hora aqui. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Posiciono este aqui. Vou posicionar todos esses vértices aqui na mesma orientação. Aí eu tenho que criar mais um looping aqui e posicionar este aqui, ó. Agora, este daqui eu vou trazer na mesma altura e vou repetir o processo aqui do outro lado. Posiciono aqui, aqui. Este eu posso levar ele para cá. Este daqui também posso posicionar aqui. Agora o que eu tenho que fazer é criar um vértice aqui. Coloco ele na mesma posição desse e faço a ligação aqui. Acho que, ó, eu já criei aqui a informação do redirecionamento. Só que aqui eu tenho que criar um looping, ó. Eu vou dar um limite de solve neste por hora. E vou dar um limite de solve neste aqui por hora. Aí o que eu faço é selecionar aqui este looping que eu criei, digito um Ctrl B, ó, para criar aqui 2 loopings de contenção. Então eu tenho um looping aqui, outro looping aqui. Enfim, a gente está delimitando aqui, ó, o raio de atuação do nosso modificador. Agora, ó, lembrem-se daquela informação que eu nunca tenho um vértice que ele fica solto, então eu tenho que reposicionar ele aqui, ó, caso eu queira que ele fique numa posição legal, porque do contrário ele iria estar sendo interligado aqui. Então eu acho que eu prefiro deixar ele aqui desta forma, e aí eu vou criar mais um aqui, ó. E aí eu vou posicionar desta forma aqui assim, ó. E aqui a gente tem que repetir o processo. Então já vou criar 2 vértices aqui, reposiciono esse para cima, reposiciono esse para baixo, faço a ligação aqui, faço a ligação aqui. Agora, aqui, ó, a gente vai... Deixa eu ver como que eu posso fazer isso daqui. Vamos fazer essa região aqui, ó. Aqui o que eu posso fazer é aplicar um inset. Vou aplicar um inset aqui de modo que eu chegue aqui bem próximo, ó. Deixa eu aplicar de novo. Na hora que os vértices se cruzarem ali, ó, aí beleza. Que aqui, ó, eu vou unir esses 2 vértices aqui. Mesma história, ó. Vou unir aqui. Vou pegar todo este looping aqui, posicioná-lo, ou eu posso pegar estes 2 aqui, né, e posicionar para baixo, é melhor. Aí eu vou criar, ó, mais 2 segmentos aqui, ou por hora não, né? O que que eu vou fazer, ó?
Antes de criar este loop, este inset aqui, ó, ou deixo assim? Acho que eu vou deixar assim, porque aqui, ó, o que eu vou fazer, ó, eu já vou criar uma informação aqui, ó. Então, aqui o que a gente tem que fazer? Eu vou aplicar um modificador de espelho de forma momentânea, porque aqui, ó, eu vou selecionar toda esta face da frente e vou selecionar a face de trás e vou aplicar um inset aqui, ó, para criar o looping de contenção. Ó. Criei o looping de contenção, ó. Deixa eu criar um pouco menor ou maior, pode ser assim, ó. Depois que eu crio esta informação do looping de contenção, agora sim eu posso voltar aqui, ó, e deletar novamente metade da peça e aplicar. Eu já poderia aproveitar e já criar aqui também, ó. Então aqui nesta região eu vou selecionar toda a face superior aqui, ó. E vou aplicar aqui um inset, ó, criando assim o looping de contenção. E aqui também, ó. Seleciono toda esta face e crio aqui o looping de contenção. Ó. Beleza, depois que eu criei todos os loopings de contenção, onde as informações são simétricas, eu deleto aqui. Opa, deletei por face, não pode. Deleto os vértices apenas, agora sim. Agora sim eu aplico aqui o modificador de espelho. Então, aplico o modificador de espelho. Agora, como eu já criei o looping de contenção, a informação foi rebatida para o outro lado. É claro que eu tenho que fazer os ajustes necessários. Por exemplo, aqui eu tenho 2 vértices, ó, tenho que reposicionar estes vértices. Aí a gente vai caçando as informações, ó, que não foram conectadas. Conecto aqui. Por hora tá legal. É claro que aqui nesta região eu vou ter que fazer uma conexão aqui, ó. Então faço uma conexão aqui. Aí eu vou ter que criar mais um vértice aqui, ó, para reposicionar isso daqui, transformando isso daqui num quadradinho, ó, para que aqui nesta parte o redirecionamento da borda ela fique em 90 graus perfeito. Agora, vamos continuar aqui, ó. Aqui também é a mesma história, né? Ó, aqui eu posso aplicar um inset aqui também, ó, 2 insets, beleza. Acho que foi muito. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Vou selecionar essas duas. Opa! Divide. Agora sim. Agora eu pego essa daqui, movimento para cá. E essa daqui eu movimento para cá. Porque aqui eu vou ligar com este eu ligo com este, e este daqui eu ligo aqui, ó. Só que aí eu vou ter que criar aqui, cria um looping, um looping apenas aqui, movimento ele para cima até ele ficar aqui. Aí eu posso criar aqui, ó, um aqui. Aí eu dou um limite dissolve neste. E aí eu já tenho a informação da contenção da malha aqui. Aqui, ó. Eu acho que aqui... Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu não lembro direito como que eu tinha feito aqui esta parte. Aqui tem 2 vértices soltos, eu tenho que conectá-los. Aí eu conecto aqui e dou um limite dissolve aqui. Aqui eu vou movimentar todos esses para cá, ó, para ficar na mesma distância e posiciono ele aqui. Aqui eu vou ter que criar 2 aqui também, ó, então já crio 2. Aí eu movimento este para cá. E este daqui, opa, o que eu fiz? Este daqui eu movimento ele para cá. Eu vou dar um save aqui, pessoal, só para caso eu perca esta aula, né? Deixa eu só colocar a aula para depois eu deleto. Que vai que dá algum pau no PC e eu perco toda essa informação que a gente já havia feito. Aí eu vou ter que começar o vídeo tudo novamente. Então aqui eu vou criando, ó, crio aqui. Aqui eu já posso criar mais um, aí eu posiciono ele aqui, ó. E faço a junção com esse. Aqui eu faço a junção aqui. E aqui, ó, eu já crio um aqui, desço com ele para cá, faço a junção aqui e posso fazer a junção aqui. Aqui eu dou um limite dissolve. E aqui, ó, aqui o que a gente vai fazer para facilitar a nossa vida, eu vou pegar, ó, esta informação de corte que eu já havia feito, vou digitar C, né? Eu pego a faca, aqui a gente vai passar um corte de fora a fora, de modo que ele vai atravessar toda a peça, ele vai até atravessar para este lado aqui, ó, vocês vão entender o que eu vou fazer. Então, posiciono numa visão ortogonal, seleciono a ferramenta de faca, digito C, vou travar neste vértice aqui, ó, e aí eu vou cruzar a informação aqui para esta região. Aí eu digito Enter. Ah, ele não fez, então eu tenho que pegar aqui, eu teria que conseguir travar aqui no mesmo vértice. Agora sim, digito C e vou descer aqui, ó.
Agora ele fez o corte, ó, atravessou a malha. Agora sim. Aí, ó, a gente tem que ir criando aqui as conexões. Deixa eu ver, aqui tá meio confuso. Eu não me lembro como que eu tinha feito isso daqui. Acho que eu tenho que redistribuir também, da mesma forma. Então aqui eu tenho que dar um limite dissolve. Aqui o que eu vou fazer, ó, é selecionar este e este. Vou posicionar para cá. E aí eu faço a mesma coisa com todos esses daqui, ó. Seleciono todos esses daqui e posiciono para cá, porque aí eu vou criar a conexão aqui. E aí no caso aqui, ó, para facilitar as coisas, acho que aqui eu posso conectar aqui. Eu poderia deixar isso daqui com a mesma espessura, né? Eu acho que ali o bevel, ele não vai, o modificador de subdivisão não vai interferir tanto, né? Eu posso deixar isso daqui assim, ó. Aí eu seleciono todos esses vértices, ó. Esses daqui. E eu vou deixar num ponto mediano ali, ó, entre as duas distâncias. Eu vou deixar aqui, ó. Agora sim. Esse daqui eu reposiciono aqui. E aí a gente já pode ir aplicando aqui, ó, o modificador de subdivisão para ir vendo como é que está ficando, ó. Então, vou colocar 3 segmentos. Percebam que está começando a aparecer aqui e aqui, ó. Aos poucos a peça ela vai sendo modelada. É claro que enquanto eu não fazer o fechamento aqui dos vértices, eu não obtenho aqui o resultado da suavização da superfície. Agora aqui, ó, deixa eu ver, este vértice está solto, não pode, então tem que conectar ele aqui. E aqui, ó, deixa-me ver aqui, eu não poderia ter feito isso, ó. Não poderia ter feito essa conexão aqui, porque aí eu acabei estragando a fisionomia da minha peça. Mas como tem muitos segmentos aqui, eu acho que não vai interferir tanto. Ah não, aqui eu lembro que eu fiz. Aqui o que eu fiz foi o seguinte, eu criei um looping aqui inteiro, aqui assim, ó. Aqui deixa eu ver como que eu vou fazer isso. Eu vou desabilitar aqui o modificador de espelho e vou criar um corte aqui, ó. Crio um corte aqui. Porque o que eu vou fazer é criar uma conexão aqui, ó, e uma conexão aqui. E agora eu posso criar um corte até aqui embaixo, ó. Então, crio um corte até aqui embaixo. E depois eu crio um corte até aqui em cima. Porque desta forma eu preservo a informação sempre, ó, do rebatimento aqui do cilindro. Não alterei aqui essa fisionomia. Sempre mantendo o rebatimento. E eu criei aqui o looping de contenção, fazendo o redirecionamento aqui da minha malha. Eu vou criar a contenção aqui desta região. Agora aqui, ó, o que eu tenho que fazer é dar uma forçada de barra. Eu vou reposicionar aqui e aí eu faço isso daqui, ó. Não tem muita escapatória. Aí aqui, ó, deixa eu ver. Aqui realmente eu tenho que fazer um corte de fora a fora. Então pego a ferramenta de faca, digito C e faço um corte aqui de fora a fora, ó. Atravessando a malha dos dois lados. Pois eu tenho que ter um looping de contenção aqui também, ó. Agora a gente vai continuando. Deixa eu ver. Acho que aqui, ó. Acho que assim tá bom. É só para efeito de videoaula, isto também. Aqui, ó, eu poderia fazer mais uma ligação aqui, mas se eu ligar isso daqui em triângulo aqui, ó, não vai ter problema, pois eu tenho uma superfície plana. Aqui eu já vou fazer o seguinte, ó, vou traçar aqui uma ferramenta de faca aqui de fora a fora. Então faço aqui o corte, reposiciono este vértice aqui, conecto com este daqui e conecto com este aqui, dou um limite de solve aqui. É claro que aqui, né, ó, eu tenho que ter a informação do corte também, então já vou aproveitar, ferramenta de faca, digito C, faço o corte aqui de fora a fora. E aí eu posso... Opa, acabei estragando aqui. Não poderia ter feito de fora a fora, não. Tem que ser somente aqui, ó. Então, vou fazer o corte aqui. Trago este vértice para cá. E agora sim eu faço o corte pelo lado de dentro. Então, vou selecionar aqui. Ou aqui, será que eu consigo... Vou modelar um looping, fica mais fácil. Crio um looping aqui, ó. E aí basta eu criar um vértice aqui. Reposiciono ele aqui no mesmo... posição, seleciono esses dois e digito J. Aí, agora sim. Aqui eu vou criar uma ponte para o software ter a informação da triangulação. Então, crio aqui a ponte,
Fazendo isso, ele já sabe aonde ele tem que conectar os demais vértices. Aí eu posso criar outra ponte aqui, ó, outra aqui. Não precisa de eu conectar todos, basta eu ter algumas informações, algumas pontes, que fazendo isso ele já sabe aonde ele vai conectar os próximos vértices. Aqui eu vou conectar aqui, dar um dissolve aqui e um dissolve aqui. E aqui eu vou reposicionar para ficar com a mesma espessura, né, digamos assim. Ó. E talvez esses daqui, ó, vou diminuir um pouquinho também a distância deles, posicionar aqui na mesma distância deste daqui. Agora sim, aqui é a mesma história, eu crio uma ponte aqui para o software ter uma informação. Aqui o que eu poderia fazer é reposicionar ele para cá, ó, redirecionar o looping e conectar aqui. E aqui eu faço a conexão aqui também, acho que assim já está bom. Esse daqui eu conecto aqui. Aí, ó, vamos ver o que está faltando. Aqui também é bom eu já criar uma ponte aqui, ó, crio uma ponte aqui. E aqui a mesma história, crio uma ponte aqui, outra aqui. Vamos ver se vai funcionar desta forma. Ó. Crio outra aqui. Agora aqui, ó, aqui infelizmente eu tenho que dar uma forçada de barra. Ó. Estes dois vértices não podem estar desconectados. A melhor situação que eu encontrei para gerar este furo aqui foi fazer este furo com essa quantidade de segmentos e o furo maior com uma quantidade bastante grande, de modo que quando eu faço a interligação aqui, ó, eu vou dar esta forçada de barra, eu vou sair aqui um pouco do rebatimento do furo aqui do cilindro maior, só que como é uma distância baixa, eu não alterei de forma tão drástica o remanejamento aqui, eu não alterei de forma tão drástica, digamos assim, o rebatimento aqui dos segmentos do cilindro maior, eu não alterei essa aresta aqui de forma tão drástica, então eu não tenho tanto problema. Ó. E aqui também, eu dou uma forçada de barra aqui, ó, e aqui também, ó. Eu alterei aqui o posicionamento um pouco, mas não tem muito problema. Aí aqui eu crio um loop de contenção e faço a conexão aqui, ó. Aí eu crio outro aqui, crio outro aqui. Infelizmente aqui nessa região a gente tem que fazer isso, ó, para manter a fisionomia de vértices, de polígono sempre com 4 vértices, ó. Então eu deixo aqui desta forma. Aqui eu posso criar um looping, ó, 2 loopings. Aí eu pego este daqui, movimento ele para cima e utilizo aqui o comando E, ó, que é o comando de even para manter na paralela, né? Ó, mantenho aqui este looping paralelo aqui ao looping de cima. Eu ensinei este comando na minha última videoaula de dicas. Ó. Digitando E, ele fica paralelo ao looping de cima. Digitando E, ele vai ficar paralelo ao looping de baixo. Ó. Aí eu crio o looping de contenção aqui, né? Agora aqui, ó, eu vou conectar aqui, ó, eu lembro de ter feito a conexão da seguinte forma, ó. Conectei aqui, aqui assim. Este eu conecto aqui, aqui, aqui. Aqui, aí vamos ver, aqui eu conecto aqui, este eu conecto aqui, este eu conecto aqui, este daqui aqui, este aqui, ou este daqui eu poderia conectar aqui, né, ó, que aí ele vai criar a informação da triangulação aqui, e aí a gente faz o espelhamento da informação para o outro lado, ó. Deixe-me ver aqui. Aqui eu vou criar um vértice aqui e conecto ele aqui, ó. Conecto aqui. Deixa eu ver aqui o que está faltando. Aqui deste lado já foi, aqui já foi. Aqui o que a gente pode fazer, ó, é criar aqui e conectar aqui. Aí a gente conecta aqui, conecta este aqui e este aqui. Este aqui, este aqui e este aqui. Agora aqui, ó, não tem problema, eu posso conectar em triângulo mesmo, pois não tem muito problema. E como eu falei, eu acho que aqui não tem nem problema de eu deixar desconectado, ó, porque quando eu aplico o modificador de subdivisão, como eu tenho algumas pontes aqui já delimitando a informação, o software ele sabe o melhor posicionamento para fazer a conexão posteriormente. Mas se eu quiser conectar de forma manual, eu posso.
Agora vamos ver aqui, ó. Eu acho que falta pouca coisa, né, ó. Aqui já está conectado, né, ó. Ali ele deu uma repuxada, mas aqui eu lembro de ter feito também isso daqui, ó. Aqui, como é uma distância baixa, não tem muito problema. O que a gente vai fazer aqui, ó, tentar posicionar aqui. E este aqui fora, vocês vão entender o porquê. Porque aí eu vou diminuir um pouco aquela forçada de barra que eu tinha feito, ó. Então eu vou trazer ele para cá e esse daqui eu posiciono aqui, ó. Aí este eu posiciono aqui e este eu posiciono aqui. Meio que a face ali do quadrado, ó, do polígono de 4 vértices, meio que voltou a ficar na mesma posição que ele estava. Então acabei não alterando tanto. Aqui eu vou selecionar todos esses, posiciono aqui para manter na mesma distância. Esse daqui também. E eu acho que agora sim, hein? É claro, aqui também ficou faltando, ó. Então, deixa eu ver o que eu vou fazer. Ficou faltando fazer este corte aqui para o lado de cima. Então, vou selecionar a ferramenta de faca e vou traçar o corte aqui na parte de cima, ó. E aí, é claro que eu tenho que traçar ele aqui também, conectar aqui, ó, este com este. Faço a conexão, tenho que criar mais uma informação aqui de vértice, faço o fechamento aqui. E aqui, ó, posso posicionar com triângulo mesmo, pois é uma face plana, como eu comentei, não tem problema. Estes dois vértices aqui estão soltos, não sei porquê, estão aqui, ó. Eu lembro de ter criado eles no início, mas aqui, ó, como eu falei, pode ser triangulação aqui também. Esta face é plana, não tem problema. Aqui também. O que não pode é ter a triangulação nos cilindros, né? Como eu comentei aqui. O que você não pode, na verdade, é alterar muito este rebatimento, ó. Então eu tenho este rebatimento acontecendo sempre na mesma distância e a mudança de ângulo sempre é o mesmo ângulo aqui de cada um dos segmentos. À medida que ele muda o ângulo, ele sempre, à medida que ele muda a direção, o ângulo é sempre o mesmo e a distância aqui das arestas é sempre a mesma. O que eu não posso é, digamos assim, alterar este posicionamento, assim, colocar ele muito próximo, pois aí eu crio meio que um looping de contenção aqui e quando eu aplico a suavização das arestas, aqui vai ficar meio que uma aresta dura, o reflexo não vai ficar tão bom. Então você não pode mudar, digamos assim, de forma drástica, a mudança não pode ser tão drástica quando você estiver modelando em um cilindro. Aqui o que a gente vai fazer, ó, é dar um inset, aí eu vou deletar esta face de dentro aqui, selecionar, aqui eu digito Ctrl F e seleciono a opção Grid Fill. Aí eu seleciono também aqui, Grid Fill, seleciono aqui, Grid Fill. Agora sim. Aí vamos ver o que está faltando aqui, ó. Aqui eu vou fazer o fechamento aqui, será que tem necessidade? Aqui eu vou conectar aqui, conecto esse aqui, este aqui. Este aqui eu vou conectar aqui, este eu conecto aqui. Vamos ver, ó. Este daqui então eu poderia ter conectado aqui, este daqui não tem necessidade, ó. Nem este daqui, a gente reposiciona ele aqui, ó. Aí este daqui é a mesma história, a gente reposiciona ele aqui, este a gente reposiciona aqui, e este daqui a gente reposiciona aqui, ó. Este aqui e este aqui. E aí vamos ver o que está faltando. Este pode ser aqui. Este é a mesma história, a gente reposiciona aqui. Esse aqui eu vou dar um dissolve, ó. Limite dissolve. Porque agora, deixa eu ver, ó. Este daqui eu vou sair com ele daqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Aqui realmente tem que ter o triângulo. Então posso deixar aqui. Agora, este não precisa, né? Este eu posso pôr aqui. Aqui, ó, este daqui não pode acontecer, pessoal, ó. Este daqui, por exemplo, é uma situação que não pode acontecer, ó. Vou explicar o porquê. Ele criou, o software que fez isso daqui, essa daqui é aquela informação da ponte que eu comentei com vocês de quando eu estava fazendo a modelagem não destrutiva, que toda vez que eu faço um furo, o software cria uma ponte entre os dois elementos posicionados na menor distância. Então eu tinha um vértice aqui, ele fez a ligação nesta aresta aqui. Só que percebam que eu tenho o rebatimento aqui deste círculo, sempre seguindo a constante aqui, sempre seguindo a mesma distância, a mudança de ângulo é sempre a mesma.
Só que se eu crio um vértice aqui, lembrem-se que o modificador de subdivisão, ele analisa sempre de 3 em 3. Então, aqui eu vou interferir no rebatimento. Então, não posso, ele tem que estar posicionado aqui, ó. Senão dá erro. Acho que agora sim, pessoal, eu vou aplicar aqui o modificador, dar um espelho, ó. E acho que agora a gente já tem o resultado da nossa peça, ó. Então, ó, já está suavizada. Percebam que aonde eu tenho os planos, ó, eu não preciso, ó, de ficar fazendo todas as conexões. Basta que eu identifique aqui algumas pontes que o software vai fazer o remanejamento aqui, a triangulação da melhor maneira possível. Ó. Aqui é a mesma história. Ó. Aqui o software, o que ele vai fazer é criar 2 triângulos aqui. Ó. Ele cria um aqui e cria outro ali. Ó. E tá aí, pessoal. Ó. Nossa peça finalizada. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Eu acho que não. Posso aplicar aqui o modificador de espelho, só para vocês verem como que vai ficar dos dois lados. Eu vou desativar aqui por hora rapidinho, ó, só para mostrar uma coisa para vocês. Depois que eu aplico aqui o modificador de espelho, o que eu posso fazer é fazer a ligação aqui, ó. Faço a ligação aqui. E aqui no caso, o que eu poderia é reposicionar aqui assim, ó. Deixa eu ver. Aqui esses dois aqui eu posso posicionar aqui, ó. E aí eu reposiciono aqui. Deixa eu desativar aqui o modificador de subdivisão. Então, reposiciono este daqui aqui, este daqui aqui, ó. E este daqui eu posiciono aqui, diminuindo assim a quantidade de triângulos, ó. Então, acho que agora sim ficou legal. Então, tá aí nossa peça modelada. Deixa eu aplicar o modificador, ó. Arredondou todas as arestas, todas as bordas foram arredondadas. Vamos aplicar aqui o match cap de reflexo, ó, de superfície reflexiva, para a gente ver se ficou com algum artefato. Então, ó, todas as bordas suavizadas, todas as arestas parecem que estão funcionando da maneira correta. E para finalizar, nós temos aqui a nossa peça, né? A primeira que já estava aplicado, apliquei aqui novamente na outra, ó. Vamos ver se teve alguma diferença, ó. Olha lá, aqui eu fiz um pouquinho diferente, mas enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. O vídeo foi um pouco longo, mas infelizmente não tem como a gente fazer uma demonstração sem que o vídeo fique longo, principalmente neste tipo de assunto, neste tipo de tópico. Eu resolvi fazer a demonstração do início ao fim, sem corte nenhum, para vocês entenderem perfeitamente como é o passo a passo. Enfim, nossa série vai chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa desde o primeiro episódio. Espero que vocês tenham Enfim, espero que vocês conseguiram absorver alguma coisa com estes vídeos. Eu espero que para quem estava começando no 3D, esses vídeos tenham esclarecido alguma coisa. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Um abraço e até um próximo vídeo.